Boa tarde, nós somos a Letícia e a Mariana do 8º D e vamos entrevistar a professora Margarida Figueiredo, de 56 anos, professora do 3º ciclo e do secundário. Como a ler é que a gente se entende. De onde surgiu o seu interesse pela leitura? Surgiu desde pequenina. Ainda me lembro que tinha a primeira memória que tenho de gostar muito de ler um livro. Tinha eu à volta de 9 anos, lembro-me desse livro, que se chamava Blondina, Corça Branca e Pelo de Arminho. E o Joãozinho Bom, que eram duas histórias no mesmo livro. Ok, agora iremos perguntar qual o género que prefere ler? Todos os géneros, não tenho assim nenhum preferido. Já gostei muito de prosa, de romance, depois passei a gostar de poesia, agora gosto também muito de ensaio, não tenho assim uma preferência. Então, agora E escolhe o livro de acordo com o seu estado de espírito, por exemplo, se está triste vai para aquela opção, se está feliz vai para outra. Sim, é verdade. Ao longo do dia nem sempre me apetece o mesmo livro, é por isso que eu ando sempre muito carregada. Às vezes apetece-me poesia, mas à tarde já me apetece ler ensaio ou um artigo informativo, varia imenso, de facto. Então, tem um autor preferido? Já tive, agora também posso dizer que tenho, mas tenho muitos e também não tenho só um, mas posso falar, por exemplo, que gosto muito de Raul Brandão. Gosto muito, isso para falar de um autor português, e gosto muito, por exemplo, de Chekhov, para dar assim dois exemplos, mas varia muito e tenho muitos preferidos. Então, dependendo do seu tipo de leitura, você depende de cada tipo de autor. Sim, vou variando. E já há autores dos quais eu gostei muito e que agora já não aprecio muito, é verdade. Na sua opinião, a leitura faz o tempo passar mais rápido? Faz passar muito rápido. Eu, durante estes últimos anos, vinha de comboio e vinha sempre no comboio a ler e chegava num instante aqui a Nino, vinha de Braga para Nino. Faz de facto passar o tempo muito depressa. Em relação à leitura e ao tempo, lembro-me também, quando tinha à volta de 17 anos, da minha mãe me chamar para ir lavar a louça, por exemplo, e eu não querer ir porque estava completamente absorvida pela leitura e não querer largar, porque estava mesmo de facto muito envolvida e não queria largar a leitura. Então podemos dizer que para si nunca passava devagar o tempo, com a leitura passava sempre muito rápido. Passa sempre muito rápido com a leitura, sim. E ando sempre com um livro, sempre. Porque se venho de comboio, aproveito para ler no comboio, mas se vou ao médico não me custa nada ficar uma hora à espera, porque, embora não goste de ficar à espera, mas aproveito para ler. Se vou para o banco, levo o livro e também aproveito para ler, portanto é uma boa maneira de fazer com que o tempo passe mais rápido. Sim. Ok, costuma saltar páginas quando está a ler e tem por hábito espreitar o final do livro? Sim, às vezes, embora me arrependa, porque de facto às vezes depois já se viu o fim e acho que não é, para mim não é assim muito boa ideia, mas já o fiz. E quanto a saltar, antes não saltava, fazia sempre os possíveis por ler os livros até ao fim e tentava não abandonar os livros, mas agora às vezes abandono, sim. Se não estiver a interessar-me, abandono. E acontece-me também ler muitas vezes livros, só capítulos ou partes que me interessam, e depois retomo, e outras vezes até abandono o livro e mais tarde encanto-me com ele e volto e leio do princípio ao fim. Então isso já estragou a sua leitura alguma vez? Ler o fim Exato. Já me estragou um bocadinho, sim. Já perdi às vezes o interesse porque fui espreitar o fim e não depois já não tem interesse de ler por causa que já sabe o fim. Já sabia o fim, embora nem tudo o que eu leio seja uma historinha linear, mas às vezes arrependo-me, de facto. Nos seus tempos livres, a sua primeira opção é a leitura? Sim. Costuma ser, sim. A leitura, sim, faz, embora também gosto de outras atividades, mas gosto muito da leitura. Sempre foi uma... Mas também, confesso que já houve fases, quando tinha os filhos mais pequenos, houve fases em que pus a leitura um bocadinho de lado. Não fui sempre a leitora, os filhos, entretanto, foram crescendo e depende também do ritmo da vida, não é? Agora retomei ter muito mais tempo para ler e faço. E arranjo sempre tempo, invento, não é? Porque se eu estiver, como vos digo, se eu estiver 10 minutos à espera de um comboio, eu aproveito esses 10 minutos. Se estiver uma hora, leio uma hora, não é?
Ok, agora, quando lê, gosta de se imaginar nas suas histórias? Sim, se for uma história, claro que é um bocadinho, eu sinto quando lemos, sei lá, um romance, não é o tipo, no género que eu leio muito agora, mas de facto é como se vivêssemos, quando tem personagens, como se vivêssemos outras vidas que não as nossas, não é? Aprendemos com elas, com as emoções delas, com as ações, os sentimentos, os arrependimentos, é como se nós vivêssemos essas vidas, não é? Acabamos por nos colocar um bocadinho nesse lugar. Então é por isso que costumam dizer que um autor consegue viver para aí 1000 vidas, enquanto um que não leia só bebe uma e pouco. Sim. Não desenvolve o seu tempo. Claro que se eu ler muitas, vamos imaginar, muitas situações diferentes, não é? Com emoções diferentes, vividas pelas personagens, acaba por ter essa experiência, de facto, como se vivesse essas vidas, não é? Sem as ter vivido na realidade. Mas posso prever, olha, esta pessoa reagiu assim, se me acontecesse isto, será que eu fazia assim ou não, não é? Realmente, assim como visitar lugares, não é? Eu nunca fui à China e já li livros sobre a China e ficámos sempre com uma imagem dos costumes, da cultura, de povos diferentes, é como se fôssemos lá, sem termos ido, não é? Então por isso você pode dizer que já esteve em vários locais do mundo. Claro, já estive de facto, não é? Literalmente, já estive na realidade em alguns locais. Mas mesmo sem ir, mesmo quando estou sentada na varanda ao sol, posso estar realmente em locais diferentes, isso é maravilhoso. Que livro está a ler atualmente? Estou a ler vários, olha, eu posso vos dizer que estou a ler, por exemplo, Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, que nunca tinha lido, já devia ter lido, mas estou completamente encantada com essa obra. Embora seja um livro muito volumoso, ainda estou no início, porque tenho sempre outras leituras que se vão sobrepondo. Estou a ler, por exemplo, também um livro sobre teatro, de um teatrólogo norte-americano que se chama Marvin Carlson, que se chama O Palco Assombrado, que também estou a gostar muito, é um ensaio. Também vou lendo imensa poesia, porque preciso, em termos profissionais também, e não só, e por gosto. Portanto, vou saltando de livro para livro. Então digamos que você lê livros simultaneamente. Sim, sim. E antes não conseguia fazer isso. Eu não compreendia quando me diziam que faziam isso. Eu achava isso quase escandaloso, impossível, como é que é possível? E agora acontece-me isso, muitas vezes. Então nunca lhe aconteceu, por exemplo, você está a ler um livro e sem querer mistura as histórias? Não misturo. Primeiro porque eu também não leio muito só histórias, percebem? E depois porque tenho sempre um marcador de páginas, não é? E consigo distinguir perfeitamente. Também me acontece parar um livro muito tempo, depois tenho que retomar e às vezes volto um bocadinho atrás para me situar, isso também acontece. Se não esquece do que é que tinha acontecido. Sim, e às vezes volto atrás, às vezes até posso começar, se for no início, mas faço isso. E há livros que eu sei que à partida, e como vou tendo acesso a muitos livros em simultâneo, vou lendo aquilo que me interessa. Às vezes interessa-me um capítulo, uma citação, procuro no índice, leio um bocadinho e depois, mas gosto de ter esses livros, porque a qualquer momento posso voltar lá e interessa-me muito. Qual o livro que mais a marcou e porquê? Olha, marcaram-me vários. Posso-vos falar, por exemplo, quando eu era pequenina, esse que vos falei, da Blondina, até vos posso contar que aconteceu. O livro terminava com o Joãozinho, que era o Joãozinho bom, que a mãe tinha morrido. Não, estava muito doente e ele, para evitar que a mãe morresse, tinha que fazer muitos sacrifícios, subir a uma montanha. Eu lembro-me de um gigante enorme que era um livro ilustrado, e eu lembro-me que aquilo impressionou-me imenso. E lembro-me que no fim ele terminava assim de braços abertos, sentados numa pedra, a contar aos amigos o que tinha acontecido. E eu lembro-me de acreditar que aquilo era verdade e quis muito ir lá a ouvir o Joãozinho a falar. E quando percebi que não era verdade, fiquei um bocadinho triste. Na altura ainda era pequenina, não sei se acho que tinha menos de 9 anos. E foi uma história que me marcou aí na infância. Depois perdi o livro e mais tarde comprei-o no OLX e agora já o tenho comigo. De adulta houve vários. Olha, eu gostei muito do Humus, do Raul Brandão. É um livro que eu retomo muitas vezes a leitura e podia falar-vos de outros. Vou então ler-vos um excerto do Humus, de Raul Brandão. A Vila e o Sonho, 18 de dezembro. Em lugar do uso de palavras, fazia isto melhor com o emprego de 2 tons, cinzento e ouro, uma nódoa que se entranha noutra nódoa. O sonho turva a vila, como a primavera toca neste charco só lodo e azul, tinge-o e revolve-o. Mas o hábito de tal forma se entranhou na vida
que coabitam com o espanto e continuam a ir à repartição. Horas na torre, mais silêncio. A morte roda aqui por perto. Alguém fala. Então, como passou? Passou bem? O hábito tem profundidades de légua. A princípio, olham-se desconfiados, com medo uns dos outros. Sem dúvida gostam de viver mais um século, mais 2 séculos, mas não sabem ainda que emprego hão de dar à existência. Não se lhes dava mesmo de morrer, contanto que continuassem a jogar o gamão no infinito. O que lhes custa mais a perder não é a vida, são os hábitos. Vêem-se e não se reconhecem. Há almas embrionárias, velhos lojistas que olham para si próprios com terror. A maior parte da gente nasce, morre, sem ter olhado a vida cara a cara. Não se atrevem ou ignoram-na. A outra existência falsa acabou por os dominar. Não há máscara que não custa arrancar. Há mentiras que têm raízes mais fundas que a verdade. Por isso, para uns não morrer é continuar a jogar o gamão pela eternidade. Para outros é juntar uma moeda à outra moeda, um dia ao outro dia inútil, sempre. Já na botica, 2 idiotas recomeçaram com escrúpulo uma partida que deve durar 100 anos. E o bocal amarelo, as moscas mortas, estão ali com outro ar. Fixaram-se. Estão ali embirrentas e sórdidas para toda a eternidade. Muito obrigada pela sua participação, professora Margarida, e por ter-nos partilhado um pouco da sua vida nesta rúbrica de A Ler é que a gente se ensina. Muito bem, foi um gosto partilhar convosco.